até o fim. Quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno, tempestade pode recuar. Está na frente, ele garante a bênção. E não adianta trabalhar, surgir mil pra te derrubar. Você é escolhido dele. Está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Deus não vai deixar você no vento. Essa luta vai passar, vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas esse Deus não esquece os seus. Esta luta vai passar, ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. Boa noite, Marilda. O inferno e tempestade pode recuar. Se esse Deus está na frente, ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surge 11.000 pra te derrubar. Você é protegido, é escolhido dele. O crente separado e por Deus ungido. No esconderijo, está na mão do grande Deus. Ele é teu refúgio, tua fortaleza. Ele é teu socorro, teu protetor. Ele é o Altíssimo guarda de Israel, de toda a terra. Ele é o Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Mas o principado por terra cair, e toda autoridade está em suas mãos. Está contigo nesta luta. Até o fim. Quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e a tempestade tem que recuar. Inimigo trabalhar, surge 11.000 pra te derrubar. É escolhido dele, o crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo, está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Se passares pelas águas, elas não te anularão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Corta o aço e corta a lança, quebra os carros no fogo. Aquietai-vos, eu sou Deus. Quando Deus levanta a vitória,
derrubar. Você é escolhido, escolhido dele. Boa noite, Azana. Está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Está na mão do grande Deus. Glória a Deus. Está na mão do grande Deus. Aleluia. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, e vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, e vai chorando, geme e chora. Pai do Senhor, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Boa noite, Tereza Moura. Eu te vi na beira do caminho e sentindo tão sozinho. Você vive maus momentos. Alguém está dizendo que você se cansou de tanto sofrimento, mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Inimigo contra ti se levantar, Deus envia anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para viver e morar com Ele. Deus vai na frente, vai quebrando a vitória para os filhos teus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Cada rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, de Faraó, exaltou a Israel, o povo não estava só. Pra tudo tem uma saída, não há Deus como o nosso Deus.
Ele te achou primeiro, se levante deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Vira a vida, pra todo tempo uma saída, de campeão. Eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus envia anjos poderosos para te guardar. E reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos teus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Aleluia. Lá no Egito, Faraó exaltou a Israel. Aquele povo não estava só. Vamos te vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele te achou primeiro, ele é o Deus verdadeiro. Se levante deste chão. Elohim, Adonai, adore o nome dele. Faz amor te vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Aleluia. Deus, ele é fiel. Adonai, adore o nome dele. Glória a Jesus. Ele te achou primeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Se levante deste chão. A paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, aonde encontramos lá em Marcos 16, 24. Eu tenho Deus que não vai me deixar. A palavra do Senhor lá em Marcos 16, 24, ela diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Aleluia.
Nós vamos falar hoje a palavra do Senhor sobre a formação do caráter. Formação do caráter. Jesus, quando ele falou para os seus discípulos, ele disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a tua cruz e siga-me. Então hoje nós vamos falar de caráter, né? O caminho para o caráter de Cristo é o mesmo da operação da cruz em nós. Não há outra maneira das marcas. Boa noite, Solange. Boa noite, missionária Márcia. Boa noite para todas vocês. Das marcas do caráter de Cristo serem formadas, a não ser pela operação da cruz. Deus prepara circunstâncias, situações que trata com nossas vontades para que possamos ser quebrantados. Para que possamos ser quebrantados. E através da lei da cruz, que somos formados em nosso caráter. Mateus 16, 24. Aleluia. Então, a definição de um caráter, aleluia, é a soma de todas as influências positivas ou negativas, recebida na vida de uma pessoa. Tudo aquilo que aprendemos, ou seja, todas as informações que recebemos, desde o nosso nascimento, contribui de forma positiva ou negativa para a formação de nosso caráter. O caráter refletirá traços da natureza pecaminosa se for influenciado pelo mundo, ou refletirá traços divinos se for influenciado pela palavra de Deus. Então, a distinção entre o caráter e a personalidade e temperamento. Há uma distinção. Muitas pessoas fazem confusão entre caráter, personalidade e temperamento. Cada coisa é uma coisa. Caráter é uma coisa, personalidade é outra coisa e temperamento é outra coisa. É importante entendermos a diferença que há entre estas três coisas. Essas três coisas. A fim de não ficarmos confusos quanto ao que Deus pode mudar em nossas vidas. Então, observe bem. Distinção entre caráter, personalidade e temperamento.
Então, o caráter, como já vimos, é a soma total de todas as influências negativas ou positivas. Recebemos ao longo de nossas vidas. E a imagem que refletimos, que somos dessas influências, negativa ou positiva, que recebemos ao longo de nossa vida, é a imagem aonde refletimos como somos dessas influências em nossas vidas, em nossas histórias de vida. Então, o caráter pode ser mudado. Estamos sempre sendo aperfeiçoados em nosso caráter. Deus está a cada dia nos tratando, treinando e equipando. Aleluia. Personalidade, nada pode mudá-la. A personalidade. Isto, se fosse possível, não seríamos mais nós mesmos. Aleluia. Nos tornaríamos outras pessoas. Não existirá jamais no mundo uma pessoa igual a você. Deus nos fez único. Nossa vinda à Terra ocorreu de modo inédito. Não há no mundo pessoa com a mesma impressão digitais. Cada um de nós que veio à existência tem uma origem peculiar. Temperamento significa uma mistura proporcional de coisas. Vem de tempero. Da personalidade. O temperamento é a expressão da personalidade. Aleluias. E o conjunto de características organizadas, constitucionais e hereditárias que diferencia um indivíduo do outro. É através do temperamento que nos damos a conhecer as outras pessoas. Com quem nos relacionamos. O nosso temperamento deve ser controlado pelo Espírito Santo. Se nós não tiver o controle do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos atropelar tudo. Vai querer brigar por tudo. Então, nós precisamos ter o controle do Espírito Santo na nossa vida. O caráter do homem é formado da seguinte forma. O caráter hereditário. O caráter hereditário é resultado do patrimônio herdado, que é transmissível através das leis genéticas. Cristo, sendo o Filho de Deus, possui os genes de Deus. Caráter adquirido. O caráter adquirido é imposto apenas pelo meio. É o fruto do desenvolvimento com base na experiência de cada um
condicionado pelo meio ambiente. Agora, o caráter formado é a soma do caráter hereditário adquirido. Todos nós nos convertemos, já possuímos um caráter formado. Esse caráter foi formado por tudo aquilo que recebemos de nosso meio, ambientes aliados às nossas heranças genéticas. Muito daquilo que aprendemos e herdamos é correto, mas existe parte do nosso caráter que deve ser transformados. Romanos 12:2. O nosso caráter, ele possui 3 elementos que, evidentemente, precisa ser transformado à medida que Deus assim o deseja. E os 3 são forma de pensar, estilo de vida e conduta. Você vê que o caráter, ele faz parte dessas 3 forma de pensar, estilo de vida e conduta. Então, a forma de pensar é uma pessoa, é percebida pela maneira pela qual ela constrói a sua escala de valores. O caráter é determinado, em primeiro lugar, pelo aspecto moral. Ou seja, aquilo que ela considera certo, errado, permitido, proibido, assim por diante. Se uma pessoa aprova aquilo que definitivamente é errado, podemos dizer que o caráter desta pessoa é defeituoso. Houve uma má formação de caráter. Quando nos convertemos, a primeira coisa que devemos fazer é renovar nossa mente. A nossa mente. Romanos 12:2. Renovar, nesse caso, significa mudar. Mudar. Por quê? Porque aquilo que você fazia de errado, você vai procurar não fazer mais. Você vai procurar modificar o seu caráter. Então, quando nos convertemos, a primeira coisa que devemos fazer é renovar nossa mente. Renovar, nesse caso, significa mudar a nossa maneira de perceber as coisas, também a nossa escala de valores. A vontade de Deus é que tenhamos o caráter de Cristo manifestado assim à sua mente. Porque quem tem a mente de Cristo, ela vai procurar sempre ter um bom caráter. Entendeu? Por isso que Jesus disse na sua palavra em Mateus 16:24. Quando ele disse: então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ele está mandando você renunciar. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, ele manda eu e você renunciar. Aquilo que você fazia de errado, você vai procurar não fazer mais. Por isso que o texto diz que renovar, nesse caso, significa mudar a nossa maneira, a nossa mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo. A mente de Cristo. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. Se o meu grande alvo na vida é ser um atleta, eu devo desenvolver um estilo de vida compatível com esse alvo. O estilo de vida faz parte do nosso caráter. Do nosso caráter. É importante termos um caráter bom. É importante. A prova disso é que, normalmente, pessoas de uma mesma profissão apresentam características de caráter semelhante, pois desenvolve um semelhante estilo de vida. Aí vem a conduta. A conduta é um conjunto de comportamento que aprendemos, que se forma dentro de nós. O comportamento. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos e sentimos. A conduta. Você tem uma boa conduta. Você tem um bom caráter. Você tem um bom comportamento. Isso é bom. Isso é bom para aqueles que se espelham em você. Para aqueles que seguem a Cristo também. É muito feio uma pessoa, ela se titular a um cristão e praticar coisas erradas, comprar e não pagar, isso é formação de mau caráter. Ter um mau comportamento, chega em qualquer lugar, já vai criando encrenca, desavença, contenda. Isso é um mau comportamento. E aquela pessoa que não tem uma boa conduta, muitas pessoas se afastam dela. Porque a pessoa que tem uma mal conduta, ninguém quer seguir com ele, nem caminhar com ele, nem andar com ele, nem se ajuntar com ele. Então, conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. A conduta é manifesta na relação com outras pessoas. Se você tem uma boa conduta, alguém vai querer ter sempre uma amizade com você. O comportamento diante dos outros manifesta o caráter, ou seja, a forma de você pensar e os motivos que vão dentro do coração. O estilo de vida é a forma de pensar e a conduta compõe
o nosso caráter e é através deles que o caráter se manifesta. Então, esses três elementos não podem ser observados separadamente. Estilo de vida, forma de pensar e conduta. Então, esses três elementos, eles não podem ser observados separadamente, pois em tudo que fazemos, manifestamos estes três aspectos simultaneamente. Então, muito daquilo que aprendemos está correto. Mas existe parte de nossa forma de pensar, do nosso estilo de vida e de nossa conduta que deve ser transformado para que o caráter de Cristo seja desenvolvido de nós. Então, nós precisamos dessa forma de possuir essa formação de caráter. Então, a formação do caráter em Cristo, em nós, dentro de nós, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho, fêmea, e os criou. Aí você encontra esse texto lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter. Se com o passar do tempo acumulamos muito conhecimento, mas não demonstramos nenhuma mudança do caráter, isso demonstra que o conhecimento foi em vão. Você vê que o texto ele é bastante esclarecido, porque ele diz: se todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter, você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa usada por Deus na palavra, na revelação, na visão, na profecia. Mas esse seu crescimento espiritual, ele tem uma coisa ligada com o seu caráter. Porque se com o passar do tempo acumulamos muito conhecimento, como diz, é muito usada por Deus, é muito usado por Deus, mas não demonstra nenhum caráter, a mudança do caráter. Quer dizer, isso demonstra que o conhecimento foi em vão. Por quê? Porque você pode ser usado, muito usado, mas você tem um mau caráter. Ninguém vai acreditar no que você está entregando. Ninguém vai acreditar. Porque fulano, ele tem um mau caráter. Eu não acredito no que ele está dizendo. Ainda que ele esteja dizendo a verdade, mas você não vai acreditar. Por quê? Porque ele ou ela, vice-versa, tem a fama de um mau caráter. Ah, ele bate na mulher, ele fala palavrão, ele compra e não paga,
E aí vai apresentando aquelas coisas que vem formando o mau caráter do homem, do ser humano. Aí chega um ponto que você não quer, as pessoas não querem acreditar naquilo que ele fala. Então você vê como é importante a sua formação de caráter. A Bíblia manda que seja como Cristo Jesus. Aleluias. Caráter significa imagem. Caráter no grego significa imagem. A palavra declara em Gênesis 1:27, criou, pois, Deus o homem e a sua imagem. Deus, ele criou o homem, a imagem dele, de Cristo Jesus. Ele nos criou para nós sejamos a imagem dele. Então ele diz, Deus criou, pois Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher, e os criou. Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher, à sua imagem. Por isso que é importante você e eu ter um bom caráter. Caráter, quando o homem caiu, Deus não mudou. Deus não mudou o seu plano e propósito de fazer com que o homem tivesse o seu caráter. Esse plano foi apenas adiado. E a forma de nós obtermos o seu caráter hoje é através de Cristo em nós. Ou por que não dizer Cristo em nós? Romanos 8:29. Cristo é a imagem de Deus. Cristo. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3, vemos, sendo ele Cristo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Cristo é o próprio caráter de Deus. A própria estampa da natureza de Deus. Aquele em quem Deus exprimiu o seu ser. Assim, o caráter do Senhor Jesus Cristo deve ser desenvolvido em todos nós. Não adquirimos o caráter de Cristo automaticamente. Isto faz parte da transformação pela qual temos que passar durante a vida cristã. A vida cristã. Existem dois tipos de transformação. A transformação instantânea e a transformação processual. A instantânea foi como Deus, Jesus, ele fez com Paulo. No caminho de Damasco. Jesus teve
Paulo teve o primeiro encontro com Jesus. E ali foi a transformação de Paulo. Porque quando ele caiu do cavalo, Jesus já se apresentou a ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ali já foi uma transformação. E muitas pessoas, elas se convertem ao Senhor, e no outro dia ela já amanhece transformada. Já tem as outras que é processual, é um processo, é o dia a dia, é o mês e mês, é ano e ano. O Senhor vai trabalhando aos poucos na vida daquela pessoa. Eu mesmo, quando eu me converti ao Senhor, que Jesus me chamou para servir na sua casa, eu dormi de um jeito e acordei outra pessoa, até hoje, para a glória de Deus. Então foi uma transformação instantânea. Eu mudei, eu dormi de um jeito, acordei outra pessoa. Agora, o instantâneo transformação é o novo nascimento, segundo Ezequiel 36, que fala, né? Que fala 36 e 26, do 26. João 3, 5, 7. O objetivo da transformação instantânea é atingir a nossa herança adâmica, isto é, transformar os nossos caracteres hereditários, deixando de manifestar o que é de Adão, para manifestarmos o que é de Cristo. Pois agora temos uma nova natureza. A transformação processual, santificação, é a transformação do homem como produto de seu relacionamento vital com o Espírito Santo. Romanos 12, versículo 1, 12, 1, 2. O objetivo da transformação processual é de vivermos de acordo com o nosso novo meio ambiente, tomando posse da verdade de estarmos assentados nas regiões. Então, nas regiões celestial, onde Jesus Cristo está, caráter adquirido, vivendo sob esta influência. Aí você encontra lá em Efésios 2, 6. O que é ter caráter de Cristo? O que é ter caráter de Cristo? Ter o caráter de Cristo é expressar a vida de Deus. Mas para expressar o Zoé, precisamos viver no Espírito. No Espírito. Segundo Deus, 1 Pedro 4, 6. Deus está profundamente interessado em formar no seu povo o caráter do seu Filho Jesus. Vemos que o propósito eterno de Deus
é de ter muitos filhos. Esse é o propósito de Deus, que manifestem o caráter de Jesus. A igreja do Senhor deve atingir esta meta e os seus líderes devem mostrar o caminho, devem ir à frente do rebanho. Então, nós vemos aqui o que é ter o caráter de Cristo. Somente um caráter formado e aprovado pode suportar as pressões da obra e as dificuldades do ministério. Porque quem tem um caráter transformado como de Cristo, ele vai suportar a pressão, as dificuldades, os problemas que vai surgir. Ele vai saber suportar. Por quê? Porque a mente dele está em Cristo. Ele tem uma mente de Cristo. Então ele vai aprender. Todos nós queremos agradar a Deus e por isso ficamos esperando saber as normas para começarmos a praticá-las. A vida cristã se resume na completa dependência do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos pessoas que somos totalmente dependentes de Cristo. Eu ontem preguei aqui sobre as igrejas da Ásia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente. Ela se achava que ela era uma igreja orgulhosa, soberba, não dependia de ninguém. Mas estava errado. Na verdade, nós somos pessoas que temos completamente a dependência do Espírito Santo que habita em nós. Sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Ainda que tentamos fazer, dá tudo errado. Então, e é ele que muda o nosso querer. E também é ele que nos capacita a fazer a sua vontade. É o Espírito Santo. Ele é tudo em nós. É ele que convence o pecador. É ele, o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Atos que a igreja naquele tempo dos apóstolos, a Bíblia diz que eles oravam, os apóstolos iam orando, e o Espírito Santo, ele conduzia o povo à igreja. Temos esse exemplo lá em Atos. Hoje não é diferente, é a mesma coisa. Eu sempre, às vezes, eu debato aqui a respeito do círculo de oração, Oração tem que ser de joelho. Se é um círculo de oração, ela tem que ser de joelho. As dirigentes das orações, elas têm que dobrar os seus joelhos, elas têm que orar, elas têm que tirar ali pelo menos uma hora e meia de joelho, para pedir ao Espírito Santo que conduza, que traga o povo para o templo. É ele que faz isso. É ele. Então nós precisamos, tudo que nós formos fazer,
nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não diga que você faz tudo sozinha. Você não faz. Tudo nós dependemos dele. O próprio Jesus, quando ele foi para o Pai, que ele subiu para a glória, ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele disse: eu enviarei o Consolador. E realmente, nós temos o Espírito Santo. Foi o Senhor que enviou para nos ajudar. Tanto é que a Bíblia diz que ele intercede por mim, por você, com gemido inexprimível. Quando nós estamos tristes, é Ele que nos consola. Quando nós estamos alegres, Ele se alegra conosco também. Então, Ele está sempre dentro de nós. Tem até um hino que diz: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, com inexprimível. Tem até esse hino. Ele se move dentro de nós. Então, é Ele que nos capacita a fazer a sua vontade. É Ele, tudo em nós, tudo que precisamos já está em nós, na pessoa do Espírito Santo, na medida em que recebemos essa verdade bíblica em nosso coração como revelação. As qualidades do caráter de Jesus irão tomar forma dentro de nós. Quando enfatizamos muito as regras e preceitos de forma natural, corremos o risco de estabelecer amontoados de regrinhas que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, 5 passos para vencer a ira de 10 pessoas para vencer a inveja. Um exemplo que ele dá. Essas coisas não funcionam. A vida cristã é centralizada em Cristo e no seu exemplo de vida, a vida cristã. Não podemos viver a vida cristã usando 1001 fórmula para os mais variados problemas. Na prática, não funcionará nunca. Igual uma certa vez, eu vi na internet, no Facebook, até que agora com esse negócio dessa pandemia, a gente tem visto poucas coisas dentro de igrejas, né? A gente tem visto pouca coisa. Mas uma certa vez eu vi uma igrejinha, até simplesinha a igreja, e o pastor mandando que os crentes colocassem os aparelhos de celular tudo ali em cima da mesa, que era para orar por aquele celular, que era para poder as irmãs não ficar no WhatsApp. Agora vê se isso é coisas. Vê se isso existe. Vê se isso existe. Então são coisas que não funcionam. Não funciona. Usando 1001 fórmulas para as mais variadas problemas. Na prática não funcionará nunca. Nunca. O que Deus deseja é que entendamos que Cristo é a nossa vida,
perfeita provisão de Deus para todas as necessidades. O homem de Deus precisa ser homem que vence os ataques do inimigo em sua mente e emoções. Não pode ser pessoas frágeis que cedem às pressões malignas sobre a carne. O alicerce de uma casa é a parte mais delicada da construção. É a base, é você ter uma base. Jesus, ele dá o exemplo em Mateus, quando fala os 2 alicerces. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que fez a sua casa sobre areia. Então aqui, o alicerce de uma casa é a parte mais delicada. Ela tem que ser bem feita, bem preparada, para que ela venha suportar todas as tempestades da vida. O alicerce. Esse alicerce é você. Você tem que ter uma vida alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, para quando as tempestades da vida surgir, você está com a sua casa edificada na rocha. Por isso que o alicerce de uma casa é a parte mais delicada da construção. Da mesma forma, na igreja, ter líderes fortes e preparados de suma importância para a vitalidade do corpo, que é os cristãos, o rebanho. Então ele tem que ser uma pessoa preparado. Entendeu? Então, essa parte que eu li logo no início, que tem o caráter de Cristo, é expressar a vida de Deus, mas para expressar o Zoé é a vida plena em Deus, você ter uma vida plena em Deus. Então nós precisamos de ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. Então nós vamos ler aqui o caráter de dons. Mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Existe uma distração que tem assolado a igreja do Senhor durante séculos. A supervalorização dos dons em detrimento do caráter. Deus tem princípios que são a base da edificação da igreja, e estes princípios estão fundamentado na formação do caráter. Você vê que desde o início eu venho falando do caráter do ser humano. Ele é importante na obra do Senhor e não de uma manifestação dos dons, aqueles que são úteis, necessário, mas Deus coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. É como eu já falei de início, você pode ser uma pessoa
muito usada por Deus nos dons, na revelação, na profecia, na palavra, pregar bonito, cantar bonito, orar bonito, mas o seu caráter é uma tristeza perante os olhos de Deus e aos homens. Então Deus, ele sempre vem trazendo a formação do caráter para o ser humano como a fonte principal para todas as coisas. E você vê por aí muitos maus testemunhos, muitas histórias de muitos falsos pastores, falso mestre. Prega bonito, canta bonito, mas tem um mau caráter. E você tem que estar atento a todas essas coisas, para não ser enganados pelos mau caráter que estão infiltrados dentro da casa do Senhor. A realidade é esta. Então, o que é um dom? O que é um dom? Um dom é uma dádiva que Deus dá a todos, indistintamente. Os dons podem ser naturais ou espirituais. Tem pessoas que eles fazem de tudo um pouco. Ele aprendeu, ele sozinho mesmo. Ninguém ensinou. Foi dom que Deus deu. Dom que Deus deu a ele. Na parte naturais. Os dons naturais são aqueles com quais nascemos, como inteligência, astúcia, memória, capacidade para tocar instrumento, cantar, praticar determinados esportes. Lá em Isaías 3:3. Uma pessoa não pode ser colocada em posição estratégica no reino de Deus pelo simples fato de falar bem ou ser inteligente. Isto é um grande equívoco. Não passa de um fruto da mentalidade mundana. E muitos fazem isso mesmo. Pega a pessoa só porque fala bonito e bota sentado lá na cadeira, em cima do púlpito, pega logo um cargo, dá logo, quer consagrar logo, mas ele não foi chamado para aquilo. Aqui esse texto de Isaías 3:3, diz que o capitão de 50 é o respeitável, é o conselheiro, é o sábio entre os artifícios e os eloquentes, que fala Isaías 3:3. Então, um fato de uma pessoa possuir dons naturais não faz dela um grande líder ou pregador. Uma pessoa não pode ser colocada em posição estratégica no reino de Deus pelo simples fato de falar bem ou ser inteligente. Isto é um grande equívoco. Não passa de um fruto da mentalidade humana. Não foi Deus que mandou colocar, quem colocou foi o homem. E os dons espirituais? São aqueles concedidos
Espírito Santo como instrumento na sua obra. A manifestação dos dons espirituais é importante para o desenvolvimento do corpo, mas é secundária, como os dons naturais. Deus coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. Podemos ler no Evangelho de Mateus 7, 22 a 23, um exemplo de manifestação de dons espirituais. Pois profetizaram, lá em 1 Coríntios 12, 10, operaram milagres, expulsaram demônios. Nos versículos 15 e 16 do mesmo capítulo, vemos que para Jesus era muito mais importante a vida ilustrada pelos frutos, pois o fato de manifestar dons não era suficiente para o mestre, que os reprovou pela falha no caráter. Então, o ministério edificado sobre o caráter. Deus não vai enviar ninguém sem antes tratar o seu caráter. Os dons atraem os homens, mas o caráter atrai Deus. Deus olha para o caráter do homem. Lá no livro de Êxodo, encontramos um exemplo clássico de engano, de se priorizar os dons. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava sendo escravizado por Faraó. Moisés era o homem que Deus havia escolhido para cumprir seu propósito de liberar o povo. Então, Igreja do Senhor, amanhã, com a permissão do nosso Deus, nós continuaremos com esse texto, estudo de pregação sobre caráter. Amanhã, com a permissão do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus por essa palavra, que o Senhor nos deu nesta noite. Nos deu nesta noite. Nos deu nesta noite essa palavra. Que essa palavra ela fique gravada no seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dê uma noite de paz. Vamos agradecer ao Senhor, orar. Vamos orar nesta noite com as amadas irmãs. Glória a Deus. Com Marilda Lobato, Silvana, Osana Carmo, Tereza Moura, Maria Helena, missionária Márcia, Solange Santos, Miriam Ventura, Sueli Silva, Josi da Cruz, Deliviana, Beta Barbosa. Então nós vamos orar nesta noite. Aleluia.
Renato Maraco, Andréa Maraco, Henrique Maraco, guardado por Deus. Então nós vamos orar nesta noite com esses irmãos. Pedir que o Senhor Jesus nesta noite nos dê uma noite de paz. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, a nossa família, nossos familiares. Que o Senhor nesta noite venha visitar a sua casa, a sua família. Que o Senhor venha dar saúde. Que o Senhor venha fazer uma obra na vida dos seus filhos, dos seus familiares. Venha libertar aqueles que estão precisando de uma libertação, de uma transformação. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família. Que o Senhor visite nesta noite os enfermos, os hospitais, os leitos de dor. Que o Senhor repreenda este mal que está aí assolando a terra. Que o Senhor nesta noite, aleluia, Ele venha dar vitória para a sua igreja. No nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus visite cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre o seu rosto o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Continuaremos com essa palavra, tá? Que no nome de Jesus, Deus abençoe vocês, amada Igreja de Cristo. Aleluia, um beijo no coração. Compartilhando aí, não esquece de compartilhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você não viu o homem quando saiu? O que foi que aconteceu? O paralítico de 38 anos dando glória a Deus. Mas será que aquele que estava lá começou a andar? De repente, disse a explodir. Não foi o anjo que agitou as águas, mas foi Jesus que agiu. Foi curado no tanque.